programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando informação atual sobre tudo o que ocorre na área da saúde, e a gente procura trazer sempre o que há de mais moderno, né? O que há de mais recente, e trazendo pessoas que possam dar informações bem rigorosas, informações bem consistentes. A gente tem visto ultimamente nos jornais, nas revistas, alguns movimentos, principalmente fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, de grupos pequenos estimulando as pessoas a não se vacinarem, a não deixarem vacinar os filhos, enfim, coisas assim difíceis de entender, porque isso significa uma volta a um passado negro em que milhões, milhares morriam todos os dias de todos os tipos de doença, né? As pessoas de mais de 50 anos, com 60 por aí, devem se recordar de que quando eram criancinhas não existiam ainda as vacinas que temos hoje e que viam crianças na época das suas idades morrerem de coqueluche, de cachumba, de sarampo, de rubéola e de outras viroses e infecções que passam de um para o outro, até mesmo a gripe, né? Aquela famosa gripe espanhola, que na verdade não começou na Espanha, que matou aí em torno de 20 milhões de pessoas no mundo, né? Se calcula. Hoje você se vacina e isso, segundo dados do Ministério da Saúde, diminuiu muito o número de mortes em idosos por pneumonia, né? Pneumonia viral. Nós convidamos a Ana Paula Lessa Gomes, uma enfermeira que trabalha com vacinação e trabalha no setor de imunização da Prefeitura Municipal de Friburgo, lá no Tunicaçuga. No Tunicaçuga, não, no Posto Suspiro, que é o Silvio Henrique Brown. Eu gostaria de apresentar a vocês a Ana Paula, que é uma pessoa muito competente na sua área, que praticamente muita gente não conhece, porque a Ana fica por trás dos bastidores, ela fica por trás dos panos, mas é ela que fiscaliza isso. Ana, boa noite, querida. Boa noite, doutor. Um prazer receber você aqui para a gente trocar um pouco de ideias sobre isso, né? Você com essa experiência de trabalhar com a vacinação, há quanto tempo, Ana, você lida com essa área da vacinação lá no Desde 2009. Então, já são aí 8 anos, 9, né? Ali no setor de vacinação, aquele posto de saúde ele é estadual, né? Cedido ao município, se não me engano. Isso, né? E vocês ali praticamente é uma central de distribuição, né? Isso. Ali funciona a coordenação do município, né? Uhum. E nós fazemos toda a parte de distribuição da vacina, solicitação ao Estado, a informação no sistema do Ministério da Saúde, toda a programação de campanhas, de monitoramento de vacinação, toda essa parte é com a coordenação de imunização do município. Uhum. E vocês, nas épocas devidas, vocês é que distribuem as vacinas para as unidades básicas, para os postos, né? Isso, nós que fazemos todo esse controle de liberação, de recebimento das estatísticas, de orientação às equipes, toda essa parte é com a coordenação. Porque também não teria como, imagina as pessoas que moram em Rio Grandina, que moram em lugares distantes, todo mundo superlotar o Silvio Henrique Brown, é melhor a vacina ir até eles, né? Infelizmente o município ainda não tem sala de vacinação em todas as unidades de saúde. Já tem, em né? alguns lugares nós temos. O posto de conselheiro. O posto de conselheiro, atualmente a gente está com
conseguindo resolver o problema dele. Ele está sem vacina um tempo por causa da geladeira, que são geladeiras específicas por conta da temperatura. Então, nós tivemos um problema, mas a gente está conseguindo resolver isso aí. Em breve, a sala de vacina de lá vai voltar a funcionar. Aonde mais a gente tem, fora do Silvio Henrique Brown? Hoje nós estamos aqui no túnel Caçuga, em Olaria, no posto do Cordoeira, e no posto São Geraldo. Em Campo do Coelho também nós já estamos conseguindo trabalhar com a sala de vacina. Então, na verdade, assim, o município ainda tem poucas salas de vacina pela extensão territorial, né? Mas o município sempre teve uma cobertura da qual o Ministério exige, que é de 90% a 95% da população da faixa etária vacinada. Perfeito. Essa vacinação que a gente teve recente contra a gripe, você acha que a gente conseguiu um resultado razoável? Assim, do número de pessoas vacinadas? Esse ano, no ano passado foi um resultado bem mais positivo. A procura foi muito grande. Esse ano, em alguns grupos de crianças e de gestantes, por exemplo, foram 2 grupos que o município não conseguiu atingir a meta de 90% da população vacinada. Mas isso é porque as pessoas não procuraram. Não procuraram. Porque a vacina estava lá com vocês. Exato. No ano passado, nós tivemos uma procura muito grande, né? Devido aos casos de óbitos que ocorreram por conta da gripe. Como esse ano a doença ficou mais branda, justamente pelo fato das pessoas no ano anterior estarem vacinadas, esse ano a procura foi menor, porque como não teve muitos casos, a população acaba não procurando muito a vacinação. A pessoa vai conforme as notícias. Exato, né? As notícias ruins, né? Morreram 2 pessoas em Friburgo que não foram vacinadas, e todo mundo vai vacinar. Infelizmente, a gente ainda vive isso, né? O ideal seria, assim, todo mundo procurar a vacinação na sua faixa etária correta, né? O Ministério da Saúde, ele disponibiliza mais de 44 tipos de imunobiológicos, né? Entre soros, vacinas e imunoglobulinas. Então, assim, e é tudo de graça, né? Então, a população tem que procurar essas vacinas, procurar os postos de saúde. Cada vacina ela é estudada para saber quantas doses produz a imunidade correta, quantas doses, qual intervalo entre as doses, qual o volume de dose administrada, qual é a via de administração. Isso tudo é muito estudado. E todo ano o Ministério muda alguma coisa, inclui uma vacina nova ou uma faixa etária. Então é importante sempre estar procurando a unidade de saúde, levando a caderneta de vacinação, é um documento, né? É importante as pessoas saberem disso. A carteira de vacinação, ela é um documento que deve ser levado a uma unidade de saúde, para que seja avaliado, seja revisto se tem necessidade de alguma vacinação, se entrou alguma vacina nova no calendário, né? Porque a população em geral, ela não tem conhecimento disso, né? Nem tem como, porque são muitas vacinas, todo ano muda, então é importante que leve essa caderneta a uma unidade de saúde e que o profissional avalie. Inclusive porque tem vacinas que a pessoa precisa de um reforço, outras que ainda está dentro da validade. E se a pessoa não levar, não tem como você saber, exato, nem a pessoa, né? Exato. Essa questão do reforço, de quantas doses, tudo é avaliado pela caderneta. Então, assim, às vezes o Ministério introduziu uma nova dose, por exemplo, HPV para os meninos, né, que iniciou esse ano. A princípio seria 12, 13 anos, e aí passou para 11 a 14 anos. Então, assim, aumentou a faixa etária. Outra vacinação que começou esse ano foi a de meningite, para a faixa etária de 12 a 13 anos. Muitas pessoas ainda não sabem disso. Então, as meninas e os meninos com 12, 13 anos têm que procurar uma unidade de saúde para fazer essa vacinação. A meningite é uma doença que mata, que deixa muitas sequelas. Nossa, então, assim, é muito importante. É uma vacinação de graça. Então, é importante que a população, que os pais levem seus filhos adolescentes. Porque, assim, é uma faixa etária que não vai sozinho ainda e que os pais começam a trabalhar, acabam deixando sozinho em casa. Não é como as crianças de 1 aninho que o pai fica em casa e leva sempre a vacinar. Então, fica uma faixa etária um pouco esquecida, o adolescente. Fica meio abandonada. Né? Correto. Você falou em relação ao HPV. O HPV é um risco muito grande para homens, embora o risco seja menor
O número de mortes por câncer do colo uterino é enorme no Brasil, milhares. E muitas vezes mulheres com 38, 40 anos me procuram para uma consulta e dizem, doutor, eu não vou fazer vacina. Eu digo, mas por quê? Porque eu já não tenho idade. Ué, como? Você não tem vida sexual? Eu já tive HPV. Eu digo, mas você não teve os 4 tipos principais. Você pode ter tido um. Né? A vacina vai te proteger contra os outros que você ainda não teve. Então, vale a pena. Com a minha idade, se o posto não te dá, você compra. Tem centros de vacinação particulares, que até para essas mulheres com mais idade, porque é difícil, seria assim um castigo divino, você pegou todos os tipos de HPV ligados ao câncer do colo, aí então não adianta vacinar. Mas normalmente ninguém teve tanto azar assim, né? Pode ter pego um ou não pegou nenhum. Mas, Ana, realmente a vacina é uma coisa salvadora. Eu estava revendo assim antigos dados de epidemiologia, então a gente via a quantidade de mortes por doenças na infância há uns 30, 40 anos atrás no Brasil inteiro, mas nos estados com menos recursos, era brutal o índice de mortalidade infantil, né? Até mesmo de adolescentes e pessoas com um pouquinho mais de idade por gripe, morria-se aos milhares. Havia uma imunização natural, né, que você pegava do outro, mas quanta gente que pegava e não tinha estrutura física para aguentar o tranco. O que você falou até sobre HPV, da questão dos 4 vírus, né? Tipos de vírus que contém na vacina. Hoje, muitas vacinas, elas são conjugadas, elas são juntas. Então, por exemplo, a vacina de tríplice viral é sarampo, cachumba e rubéola. Mas eu já tive rubéola, então eu não precisa da vacina. Não teve cachumba, nem sarampo. Exatamente. E são doenças que lá fora, hoje, estão em surtos. Estão em surtos, sim. Então, assim, mas eu não vou viajar, mas o seu vizinho vai, né? Você está dentro do ônibus com uma pessoa que foi viajar e aí ela pode transmitir essa doença para você. Uma única pessoa contaminada, ela transmite a doença para muitas outras pessoas. Ela age como um reservatório. Exatamente. Né? Então, assim, quando o Ministério ele vê qual a importância da vacinação, como de fato deve ocorrer essa vacinação, ele estipula a porcentagem da população que tem que ser vacinada. Então, se essa população ela tiver com uma cobertura boa de vacinação, se uma pessoa tiver no meio dessa população vacinada, ela não consegue transmitir a doença para todo mundo. Exatamente. Então, assim, a gente não tem essas ocorrências, né? Então, assim, são doenças que hoje eu não conheço. Eu nunca vi uma pessoa com sarampo, né? Então, uma poliomielite, quantas pessoas não perderam amigos, irmãos, primos com poliomielite, e hoje a gente não vê essa doença. Em 94, o Brasil ganhou o título de erradicação da poliomielite, tanto que hoje a vacina não é mais com 3 tipos da polio, é só 2, porque um já foi erradicado, né? Então, assim, são avanços muito grandes que o Brasil teve, né? E que, infelizmente, esses grupos não vacinais, aí, anti-vacinas, eles estão fazendo com que a população fique na dúvida. Então, assim, o que é importante nesse momento? É o esclarecimento, né? Se você está com dúvida, se você não sabe se vacina ou não, procura um profissional de saúde, né? A coordenação, ela fica aberta de 8 às 5, ali no Posto Suspiro, no 2º andar. Nós estamos ali dispostos a esclarecer qualquer dúvida. Em relação mesmo a HPV no início, quantos pais procuraram a gente na dúvida de vacinar ou não? E aí, depois de uma conversa, ele viu que ele deveria fazer isso, né? Você falou uma coisa no início muito importante, que quando o Ministério da Saúde e as pessoas responsáveis pelas vacinas no país vão à televisão e dão um depoimento assim sincero e forte, as pessoas se interessam mais. Mas no caso, por exemplo, do HPV, nós estávamos conversando aqui, eu e a Ana, antes de começar o programa. Um ou outro caso de alguma menina que, por histerismo, por nervoso, por ser uma pessoa portadora de algum tipo de alergia qualquer, teve uma tontura, teve uma febrícula, teve qualquer coisa depois da vacina, muita gente deixou de tomar. E o Ministério falhou
em não vir a público de imediato e dizer, olha, não é nada disso. E, de repente, uma semana depois, pegar a mãe dessa menina e a sua filha. Não, ela está ótima, não teve mais nada. Quer dizer, isso ajuda a esclarecer, não é verdade? Exato. Esse ano teve uma divulgação muito grande na internet de reportagens antigas sobre HPV, dessas questões das pessoas que tiveram reação e que não foram confirmadas, né? Porque essas pessoas são acompanhadas, né? Claro. Pelo Estado, por médicos que avaliam essa situação toda. Nós encaminhamos todos os pacientes que têm reação para o Estado, né? Para uma avaliação. E esses pacientes, assim, não foi confirmado que foi em relação à vacina. Né? Então, assim, muitas pessoas, a gente conseguiu convencer a vacinação, né? É uma faixa etária que é o que você falou, histerismo, o medo, é uma faixa etária que tem medo, né? São muitos adolescentes, um passa o medo para o outro, um dá uma experiência negativa, mas assim, Friburgo não teve casos de reação vacinal. No Brasil todo, a gente não teve depois um acompanhamento. Não tivemos. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a enfermeira Ana Paula Lessa Gomes, que responde pela Central de Imunizações do município, que fica lá no posto do Suspiro, Silvio Henrique Brown. Nós vamos terminar aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco, depois do comercial, nós voltamos. E agora, vocês vão ver uma técnica nova de odontologia que está revolucionando aí o sorriso das pessoas. Você conhece Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso com pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá, o seu sonho nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, conversando sobre vacinas, sua importância, a grande utilidade das vacinas para a humanidade, vidas que foram salvas. Eu me lembro, Ana, nós temos um grande jornalista brasileiro que trabalha em televisão, não vou citar o nome,
mas ele foi vítima de paralisia infantil na sua juventude. Na época, não havia essas vacinas disponíveis, aqui no Brasil pelo menos. E ele então não culpa os pais. Ele declarou isso uma vez e eu vi. Mas ele diz que hoje o pai e a mãe que não colocam a sua criança para receber a vacina, pelo menos essa, ele fala das outras, mas como ele foi vítima da paralisia e ele anda hoje em cadeira de rodas, a gente não vê porque ele não aparece na cadeira de rodas, só aparece dando entrevista da cintura para cima. Ele diz que deveriam ser presos como criminosos os pais que não levam os filhos para vacinar. Mas vamos falar um pouco da campanha. Você me disse que agora vocês estão iniciando a campanha da multivacinação. Essa campanha, na verdade, ela começou no dia 11, no sábado, dia 16, foi o sábado dia D, onde as unidades do município abriram, né, para poder receber essa população. Semana passada. Infelizmente, nós tivemos um movimento muito pequeno, né? Isso vem acontecendo em vários sábados que nós fizemos vacinação. É um sábado onde toda a equipe de saúde da unidade, ela está voltada só para atender a população na vacina. Então, assim, o atendimento é mais ágil, é tudo voltado para a vacinação. Onde o município dispensa hora extra, alimentação, tudo para que os funcionários estejam ali e a população, infelizmente, não tem essa procura, né? Mas aí nós tivemos esse sábado, dia D. Essa campanha, na verdade, ela está terminando hoje, mas ela é uma campanha de atualização de caderneta, né? Então, assim, são vacinas que nós temos o tempo todo na sala de vacinação. Então, não é porque a campanha terminou que os pais vão deixar de procurar uma unidade de saúde. Quem não foi deve procurar essa unidade, entendeu? Para poder ver se ainda está faltando alguma vacina. Como eu disse, assim, o Ministério ele atualiza muito o calendário vacinal. Então, são vacinas que podem ter entrado para o calendário na faixa etária do seu filho e o pai não saber ainda dessa vacina, né? Muitos pais chegam lá, às vezes, para fazer o HPV e não estão sabendo nem que a vacina de meningite está liberada. Então, assim, o profissional de saúde ele tem que avaliar a caderneta. Então, é importante que o pai leve essa caderneta, leve seu filho à unidade, para que a gente possa fazer essa vacinação, essa avaliação da caderneta, ver o que está faltando nessa caderneta, exatamente, precisa, né? O que precisa de um reforço, né? Então, é importante que mesmo com o final da campanha, as pessoas continuem procurando a unidade de saúde para que possa ser feita essa avaliação. A campanha vai até o fim desse mês ou ela já está encerrando? Na verdade, assim, o Ministério, o prazo dela foi hoje, né? Está encerrando hoje. A gente não sabe se o Ministério vai prorrogar, né? Normalmente é uma campanha curtinha mesmo, mas segunda-feira as unidades de saúde vão estar abertas e continuar fazendo essa avaliação de caderneta e completando esses esquemas vacinais aí que estiverem em atraso. Porque, inclusive, é importante que o Ministério veja, e com certeza eles veem, se a procura foi pouca e existe ainda muita vacina disponível, o interessante é prolongar um pouco mais e tentar divulgar. Olha, você não vacinou, ainda está em tempo, como se faz com a influenza, né? Você vê que ficaram dizendo, você vai, ainda sobram vacinas. Nós estávamos aí há pouco tempo, não sei como ficou isso, para perder vacinas contra o HPV, né? Que iam vencer o prazo no Brasil todo, né? Correto. Nas grandes cidades, inclusive. E uma coisa que é um absurdo, né? Num país onde falta tanta coisa, você se dá o luxo de perder vacina. O que ocorreu com isso? O Ministério, quando ele faz ele coloca uma vacina nova, né, nas salas de vacina, ele faz um cálculo de população com o número de doses que devem ser aplicadas, né? E como a procura na primeira fase do HPV foi muito grande, né? O Ministério acreditou que as demais os demais anos seriam também assim uma procura positiva. Então ele encomendou um número de vacinas grande para cobrir toda essa procura, né? Porque a vacina ela tem um tempo de produção, de recebimento da vacina na instância nacional. Toda vez que essa instância nacional ela recebe a vacina, essa vacina não é automaticamente liberada. Primeiro é feito o teste em todas as vacinas, para depois, então, ser liberadas aos estados. Então, assim, o Ministério fez esse cálculo. Como a procura foi pequena,
esse prazo de validade da vacina começou aí a expirar. Então, o que ele fez? Ele liberou nesse mês passado a vacinação de HPV para as pessoas de 15 a 26 anos. Né? E aí, essa procura foi muito grande. No município, foram 450 doses em 5 dias, somente nessa faixa etária. Então, assim, a gente se pergunta, mas por que isso? Né? Porque são pessoas que vão por conta própria à unidade, isso é um fato, né? Não é um adolescente que depende do pai levar. Né? As pessoas vão por conta própria, né? E são pessoas que são esclarecidas. Né? Um adolescente ele não vai procurar na internet o que é o HPV, o que causa. Uma criança de 9 anos não vai procurar isso. Talvez uma pessoa de 20 anos, que foi essa faixa etária, ela já até passou por uma situação dessa. Então, a procura foi muito grande. Né? Então, assim, o município de Friburgo não chegou a perder nenhuma dose, porque como o Ministério abriu esse precedente, o município trabalhou em cima disso, nós divulgamos, trabalhamos em cima disso e nós conseguimos usar todas as doses que o município tinha em pendência para vencer. E essas pessoas que tomaram a vacinação, elas têm as outras 2 doses garantidas pelo Ministério. Né? Nós fizemos um relatório, enviamos isso ao Estado, o que garante que daqui a 2 meses essa vacina chegue para essas pessoas de 15 a 26 anos novamente para fazer a segunda dose. Quer dizer, isso foi uma coisa que até ficou bem organizada. Sim, nesse sentido. Né? Exato. Foi uma ação, uma situação que ocorreu assim, muito rápida. Né? Os municípios foram notificados numa semana para na outra semana já estar atuando, mas graças a Deus, assim, nós já não tínhamos um estoque muito grande, porque a gente vinha segurando por conta dessa não procura, né, da criança, do adolescente, aliás. Então, assim, nós já tínhamos um controle maior, mas graças a Deus ele abriu esse precedente aí e a gente conseguiu terminar com o nosso estoque sem perder nenhum. Aqui conosco vocês usaram todas? Todas, não perdemos nenhuma. Quer dizer, que benefício enorme. Quantas pessoas estarão livres desse vírus do HPV? Falando no HPV, os homens não se preocupam tanto porque, infelizmente, a gente só fala em câncer do colo do útero. Mas este ano, recentemente, tem 2 meses ou 3 no máximo, eu atendi uma senhora que já é minha paciente há muitos anos, veio fazer seus exames e eu notei que ela estava assim, um pouco abatida, né? Até quando a minha auxiliar fez a pesagem da paciente, eu falei, pela fichinha do ano passado, a senhora perdeu quase 10 quilos. A senhora fez alguma dieta, está tomando alguma coisa por ordem de algum outro médico, né? Ela já era uma pessoa de 60 e poucos anos. Ela disse, não, doutor, eu estou muito abalada porque eu perdi o meu filho caçula. Ela tinha 2 ou 3 moças, um filho bem mais velho e esse rapaz com 30 e poucos anos, 30 anos por aí. E eu disse, poxa, mas morreu de quê? De câncer no pênis. Você vê um rapaz daquela idade, quando ele buscou ajuda médica, a lesão estava avançada, os colegas tiveram que fazer uma cirurgia que não foi feita em Friburgo, me disse ela que ele foi ao INCA, no Rio. Lá fizeram uma cirurgia onde ele perdeu uma parte do pênis. Mesmo com todo esse cuidado, um ano e pouco depois, com todo o tratamento lá, o câncer reapareceu mais profundamente, aí já invadindo gânglios da região inguinal, né? E comprometendo umas estruturas ali, e aí iniciou-se um tratamento maior ainda, com radioterapia, mais não sei o que, enfim. Ela explicou mais ou menos, coitada. E acabou que o câncer se espalhou e o rapaz morreu. Então, você vê, raramente você ouve falar o câncer do pênis. E esse rapaz, e ela me disse, foi por causa do HPV. E o rapaz diz, meu filho foi muito negligente, porque ele não falou comigo, não falou com o pai, não falou com os irmãos, e ficou procurando pomadas, assim, usando, ou ia numa farmácia, ou ia num curioso, usa isso que cura, isso aí não sei o quê, enfim. Isso ocorre até mesmo pela falta de informação e de vivência, né? Porque como não é uma doença muito comum, né? Apesar dela estar crescendo, né?
a gente não tem muita informação, né? E as pessoas não têm muita informação. Então, acontece isso aí mesmo. Ela acaba procurando ajuda de pessoas que não são capacitadas para aquilo ali, né? E aí passa uma pomada aqui, toma um remédio ali, e que se, na verdade, ele tivesse iniciado um tratamento com um urologista no início da doença, ele não teria nem passado, talvez, pela cirurgia. Não teria, com certeza. Exato. E assim, o HPV hoje, a gente está falando bastante do HPV, mas na verdade, assim, o HPV hoje, ele é o sarampo, né, que nós tínhamos antigamente. Há 50 anos atrás, você tinha muitos casos de sarampo, você via isso. Quantas pessoas hoje não vivem na sua família óbitos pelo câncer, né? Vários tipos. Exatamente. Então, assim, daqui a 20 anos, 30 anos, é o que a gente espera do HPV, não ver mais, não ter mais conhecimento dessa doença, né? Mas, para isso, a gente precisa que a população procure a vacina, é de graça. E principalmente, né? As pessoas adultas que ouvem a gente falar, você está aqui prestando o seu serviço como profissional da saúde, né? Divulgando essas coisas, e eu aqui também. E as pessoas que ouvem têm essa obrigação de ver o jovem. Você já fez isso, você faz aquilo, né? Meus amigos, nós estamos aí terminando o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com a Ana Paula Lessa, que é enfermeira, que trabalha com o setor de vacinação, de imunizações, como a gente chama, né? Daqui a pouco nós voltamos. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos, comentando aqui sobre a importância das vacinas, e eu estava conversando com a Ana a respeito disso. A gente tem ouvido, né, tem lido nos jornais e nas emissoras de TV do Rio, por exemplo, São Paulo, que grupos no exterior do Brasil trabalham e tentam estimular as pessoas a não vacinarem seus filhos e nem a se vacinarem. Eu, particularmente, acho isso uma imbecilidade, porque você expor o seu bebê ao risco de uma paralisia infantil, você deixar um filho ou filha morrer de sarampo, deixar um filho ou filha ficar estéril, não poder ter filhos, porque teve a cachumba, né? E ela afetou os testículos ou os ovários e destruiu. Enfim, é uma coisa terrível. Então, eu gostaria de falar com a Ana sobre isso. Ô, Ana, essa campanha de antivacinação, de não vacinação, ela não chegou aqui com força. Pelo menos a imprensa nossa não tem dado essa divulgação, não. Não. No município, a gente não tem esses grupos ainda
formados ou que venha divulgando essas ações, né? Mas a gente tem pessoas isoladas, a gente tem conhecimento disso na coordenação, que realmente não querem fazer vacinação. Um exemplo, a gente teve há pouco tempo uma mãe, ela tem 3 filhos, e a primeira filha dela teve uma reação à vacina, que provavelmente foi a penta, que foi uma febre alta, e que é uma reação que a gente é esperada da vacina, né? E com isso ela não vacinou mais a menina e não vacinou os outros 2 filhos mais novos dela. E aí agora recentemente ela foi para o Amazonas e lá exigiu a vacinação de febre amarela para ela poder entrar. E aí ela procurou a unidade de saúde para fazer a vacina de febre amarela. Então, assim, na verdade são pessoas isoladas, mas a gente ainda tem algumas pessoas que são contra a vacinação. O importante é a gente saber assim, que hoje a gente não vê essas doenças por conta da vacinação, né? São 40, como eu disse, 44 tipos de imunobiológicos, né? Além da vacinação, nós temos aí os soros, né? Antivenenos. Como eles são importantes, né? Uma pessoa que é picada por um escorpião, por uma cobra, quantas né? vidas são salvas todo dia. Exatamente, né? A vacinação antirrábica, as pessoas que são mordidas por cachorro, por gato. E a raiva não tem cura, não tem medicamento. Cura, exatamente. Mas ela está controlada por conta da vacinação. Hoje a gente não vê um caso de raiva, mas a gente tem esse tratamento disponível nas unidades. Então, assim, é importante que as pessoas procurem mesmo uma unidade. Se tem dúvida, tire a sua dúvida. Eu acho que esse é o ponto forte, né? O esclarecimento quanto à importância, né? Quanto aos eventos adversos, qual a importância disso tudo. Eu acho que esse é o ponto forte, né? É o que a gente precisa esclarecer para a população. A vacina, ela é muito importante, né? E as pessoas têm que procurar. Está em dúvida? Qual é a reação, qual é a importância? Procure um profissional de saúde, tire sua dúvida. A coordenação está de portas abertas aí para receber a população, para conversar, para esclarecer, né? E para tirar esse mito aí de que a vacina não é ruim ou causa doença. A vacina não veio para causar doença, ela veio para eliminar, para erradicar as doenças, né, que não existem, que hoje não existem mais. A vacina, inclusive, ela mesma não precisa de defesa, porque ela já provou ao longo desses anos todos a sua eficiência. Exato. Não é? Então, quando de repente uma pessoa questiona comigo, o meu filho teve uma febrícula ou teve uma febre, ficou com dores no corpo durante 3 dias por causa da vacina. E eu então respondo com uma pergunta: a senhora já teve a oportunidade de ver uma criança morrer de sarampo? Uma criança ter uma infecção gravíssima de rubéola ou ter uma cachumba gravíssima porque não tomou a vacina? Não é uma febrícula, é uma infecção que leva à morte, que desidrata, que fica aquela criança prostrada num leito de hospital, a família toda desesperada. A senhora compara uma coisa com a outra? Ou o que até que a mesmo senhora... uma sequela, né, para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, eu acho que essas pessoas, elas vivem, me desculpe, no mundo da lua. Não é possível. E eu penso que se eu fosse uma autoridade do país, deve haver na legislação algum artigo que defina essas pessoas que combatem a vacina como pessoas que colocam em risco a saúde pública, ou seja, enquadrá-las no mesmo nível de um sujeito que vende carne estragada, que oferece leite podre, que, enfim, que serve alimentos deteriorados. É um crime igual, porque ela está privando a sua família e está estimulando os outros a colocar em risco na vida das crianças. Correto, porque até assim, os pais, eles têm responsabilidade pelos seus filhos, né? A mesma responsabilidade que eles têm de levar ao pediatra, né? De levar à escola, de matricular na escola, ele tem essa responsabilidade sobre a saúde do seu filho. Outra questão aí que a gente vê muito hoje, assim, são as crianças com coqueluche,
né? Hoje nós temos uma vacinação específica para gestante, que é a vacinação... coqueluche. Exatamente, de DTPA celular, que ele tem um componente da coqueluche, ela tem uma faixa etária na gestação específica para ser feita. Ela né? é feita já próxima do final, né? O Ministério, ele define que a partir da 20ª semana pode ser feita. Pode ser feita. Mas quando ele define isso, ele define para uma gestante que mora muito longe de um posto de saúde, que não tem acesso. Então, a partir da 20ª semana, ela pode ser feita. O ideal é que ela faça mais próxima do parto, até a 36ª semana. Isso, 36ª né? semana. Então, assim, essa orientação a gente faz ao posto de saúde. Não vamos fazer agora nesse momento, vamos completar com a vacina DT, porque ela é um complemento da vacina DT, né, antitetânica, e mais próxima do parto. Por quê? Porque ela tem um componente de proteção para o bebê. Né? Quem trabalha na área de saúde, especificamente pediatria, vê essa evolução hoje, né? Que a gente quase não interna mais criança com coqueluche. Sim. E aquelas crianças que chegavam tossindo, de sufocar. Perdendo ar. E quem já passou por isso sabe o quanto isso é sofredor para a criança e para os pais, né? Porque ele vê o filho dele sem ar, com uma tosse absurda. E hoje a gente não dá nem para respirar direito. É uma questão da gente se perguntar aos pais, né? O que você prefere? Que o seu filho tenha uma reação que todo mundo tem, uma febre, dores no corpo, um certo mal-estar durante 3, 4 dias? Exato. Ou você vê essa criança quase morrendo, encatarrada ao extremo, febril, sem comer nada, totalmente dependente de soro, até de oxigênio no hospital. Né? O que a gente via até que essas crianças tinham internação em UTI. Né? Então, hoje a gente já não vê mais essa gravidade. Eu não vejo sarampo há muito tempo. Por conta da vacinação da gestante, Sim. né? Que os ginecologistas orientam, pedem para ir. Recebe a vacinação através do organismo materno. Exatamente. Quer dizer, quando a mãe, quando você, gestante, recebe uma vacina, em questão de alguns dias, o seu bebê já está recebendo os anticorpos que você transmite para o bebê e continua recebendo através do leite, quando você amamenta o bebê. E o contrário é verdadeiro. Quando você não faz as vacinas, o seu bebê nasce totalmente desprotegido e vai ser vítima fácil de uma dessas doenças logo nos primeiros dias de nascimento. E o que pode para um adulto não ser tão agravante, né? Para a criança que não tem imunidade nenhuma, né? E hoje o Ministério, assim, ele tem os calendários específicos. Ele tem calendário específico para a criança, ele tem o calendário do adolescente, ele tem o calendário do adulto, da gestante. A gestante, ela tem um calendário específico para ela, de acordo com a idade gestacional dela, do idoso. Então, assim, é importante que todo mundo procure, né, uma sala de vacinação, uma informação sobre isso, porque sempre tem uma vacina que ele, às vezes, aí tem que fazer um reforço, precisa tomar uma orientação, né, para que a gente não viva essas doenças aí que eram causas de morte voltando. Né? Com certeza, e são muitas doenças, Sim. né? Só não voltam e a gente, pelo menos aqui, a gente não vê. Mas a gente vê na televisão e a gente lê nos jornais, lá naqueles países de grande miséria da África, Exato. em volta do deserto do Saara, a quantidade de mortes em crianças por essas doenças, surto de sarampo, como você disse agora há pouco, na Europa. Exato. Então, o brasileiro, e outras pessoas, vacina que na Europa está com sarampo. Não, aqui no Brasil eu já não tenho. E eu já fui vacinado. Então, a pessoa se sente protegida, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui passar um mês no interior de Goiás, uma região de febre amarela, quando eu me informei, tive que fazer uma vacinação aqui no nosso posto Silvio Henrique Brown, e lá se vão muitos anos que eu recebi a vacina. E agora, quando a vacina voltou, como já havia mais de 10 anos, eu fiz uma nova vacina, como todo mundo que tem juízo fez, né? Apesar da gente não estar num lugar de febre amarela. Mas você teve casos aí na região da estrada Serra-Mar, ali no finzinho da estrada, Exato. naqueles municípios que Casimiro de Abreu, eu sempre esqueço o nome desse. Muito próximo, próximo né? da gente. E é uma mata,
única ali, né? Sim. Então, o macaco que está ali em Casimiro, ele facilmente chega na área de Rio Bonito, Sim, de você vê Lumiar. Foram encontrados até em Lumiar, né, em alguns lugares, macacos mortos e... Nenhum desses macacos foi confirmado a doença, né? A vacina de febre amarela, ela, no município, ela foi muito intensa. Nós vacinamos muita gente do município, mas vacinamos muita gente de fora também. Então, assim, é importante lembrar que quem ainda não se vacinou precisa procurar a unidade de saúde e se vacinar. Nós temos uma região de mata muito extensa no município. É uma vacinação que, atualmente, ela é temporária por conta desses casos que aconteceram. Ela não era uma vacinação obrigatória porque nós não éramos uma área de risco. Exatamente, uma área de risco. Então, mas, no momento, o Ministério preconiza essa vacinação, orienta essa vacinação, né? E o município ainda faz essa vacina, nós temos essa vacinação todos os dias da semana, cada dia em uma unidade, né? Nós fizemos uma escala, porque antigamente a procura era muito pequena, então nós tínhamos um dia só de vacinação no município. Que era no Silvio Henrique Exatamente, Brown. porque é um frasco de 10 doses que só tem validade por 4 horas. Então a gente abriu, tem que aplicar. Exatamente, a gente perdia muita dose. Então a gente concentrava, né? Mas nós não tínhamos uma procura, né? Então hoje, com tudo isso que aconteceu, o município abriu outras salas, né, com a vacinação de febre amarela, e é importante, quem ainda não se vacinou, procurar uma unidade. É uma vacina que hoje é definida pelo Ministério como dose única, né? Hoje você se vacina e tem uma imunidade aí para o resto da vida. É uma vacina que não dói, que tem poucas reações, então que a gente... Quase nenhuma Exato, reação. nós não tivemos nenhuma reação no município em relação à vacinação de febre amarela. Talvez alguém tenha tido essas reações simples, né? Dor no local da aplicação. São reações esperadas. Você é até avisado, você pode ter uma febrícula, um calafrio, uma dorzinha de cabeça. Exato. No lugar da vacina pode ficar um pouquinho vermelho, mas isso com qualquer vacina. Até com injeções de antibiótico você tem reação, né? A pessoa apresenta a reação. Meus amigos, nós ficamos aqui conversando esse tempo com a Ana Paula Lessa Gomes a respeito de vacinações, enfim, da importância da vacinação para a sobrevivência da espécie humana, né? Depois que surgiram as primeiras vacinas, que foi uma coisa maravilhosa, as pessoas de bom senso que entendem que a vacina é uma descoberta da ciência em prol do homem, da família, elas não se negam a receber, pelo contrário, elas procuram. Agradeço muito, Ana, a sua vinda. Eu sei que você trabalhou o dia todo e está aqui nos ajudando. E eu gostaria que você se despedisse do pessoal para a gente terminar o programa. Eu quero agradecer a oportunidade, né, da coordenação estar aqui, podendo divulgar o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, né? Pedir à população que procure a unidade de saúde, que leve a caderneta, né? E agradecer mesmo pela oportunidade e estamos à disposição aí para quando precisar. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês, espero que o programa de alguma forma vá ajudar a sua família e a você a entender cada vez mais a importância da vacina. Não se deixe envolver por essas conversas de que a vacina é isso ou aquilo. A pessoa de bom senso olha o passado e vê que a vacina até hoje só fez o bem. Então não há de ser uma ou outra pessoa que, na minha opinião, está fora da realidade, dizendo que não vacine. Não vacine os seus filhos, mas assuma a responsabilidade pelas desgraças que podem vir na vida dos seus filhos por causa disso. E depois não adianta se arrepender, porque quem vai sofrer é a criança que vai ficar com problemas para o resto da vida e a você não vai restar nada. De que adianta você chorar depois da desgraça feita? Pense bem. Uma semana com saúde e paz e até a próxima semana. Tchau. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.